Olá, pessoal, tudo bem? Olá, nutricionistas e futuros nutricionistas. Hoje iremos conversar sobre a terapia nutricional no câncer. Se você atender um paciente oncológico, você sabe qual a melhor estratégia para melhorar o estado nutricional desse paciente? Não sabe? Então, bora lá conferir. Primeiro, fazendo uma pequena introdução sobre o câncer. O que seria o câncer? Então, o câncer é o crescimento desordenado, maligno de células. Então, vai crescer células malignas de forma desordenada. Isso vai ocasionar o quê? Formação de tumores, né? Então, o tumor nada mais é do que o acúmulo de células cancerosas. Podemos citar mais de 100 tipos da doença. Aqui um exemplo prático para vocês é as células do nosso corpo, e aí tem uma célula ali cancerígena. Então, o que que vai acontecer? O que que é para acontecer? É, sofrer apoptose. Então, devido a essa mutação, o nosso próprio organismo vai combater, né? A apoptose seria matar essas células. Isso ocorre frequentemente, né? Então, diariamente produzimos células cancerígenas no nosso corpo, mas o nosso próprio organismo consegue combater. Quando não, as células cancerosas elas se acumula, né? Essa mutação e prolifera sem controle formando os tumores. Aqui um exemplo, né, de uma célula cancerosa, o tecido alterado, que é o tumor, invadindo o tecido vizinho, e quando desprende-se, e vai para outras células, né, outros órgãos, ocorre a metástase. E como a gente pode minimizar esse risco? Para antes a gente verificar como podemos minimizar, vamos conhecer qual é o risco no estado nutricional do paciente que tem câncer. O que que vai acontecer? Vai acontecer a redução do apetite, vai ter alterações metabólicas, dificuldade para mastigar, para deglutir e, aliado a isso, vai ter um aumento da demanda metabólica. Então, tudo isso pode proporcionar para o paciente uma desnutrição, um quadro de desnutrição, seja leve, grave, enfim. Então, por isso que a gente sempre tem que estar atento e manter esse paciente nutrido, manter esse paciente se alimentando de forma adequada a fim de minimizar esses riscos. Qual vai ser o objetivo da terapia nutricional para esse paciente? Então, a gente vai conseguir a prevenção ou a reversão do declínio do estado nutricional. Então, o principal foco da nossa terapia nutricional vai ser manter esse paciente com a saúde adequada, esse paciente com estado nutricional adequado, esse paciente eutrófico, e minimizar os riscos de desnutrição, evitar a progressão do quadro de caquexia, garantindo assim melhor qualidade de vida para o paciente, impedir ou corrigir a desnutrição, prevenir a perda de músculo e outros componentes da massa corporal, auxiliar o paciente a tolerar o tratamento, isso é de suma importância. Muitas vezes o paciente fica tão debilitado que não consegue progredir com o tratamento, tem que parar, né? O paciente acaba ficando desnutrido, abaixando a quantidade de vitaminas, enfim, então tudo isso, muitas vezes, dependendo da situação, o paciente tem que interromper o tratamento. Então, com a nutrição adequada, a gente vai conseguir que esse paciente tolere esse tratamento. A gente vai reduzir os efeitos adversos, né, relacionados à nutrição e às complicações, manter o vigor e a energia desse paciente, prover a habilidade de combater infecções. Um paciente bem nutrido, ele terá uma melhor resposta, né, contra as infecções oportunistas e auxiliar no restabelecimento e na cura desse paciente. E aí, como que nós vamos avaliar esse paciente? Atendemos um paciente oncológico, a gente tem uma ferramenta seria a avaliação subjetiva global do estado nutricional produzida pelo próprio paciente, onde ele vai responder a um questionário e a gente consegue avaliar se esse paciente está bem nutrido, se esse paciente está desnutrido ou com risco de desnutrição. É uma ferramenta validada e recomendada para a população brasileira e pacientes com câncer.
aqui essa ferramenta. Então, seria essa ferramenta, né? A ficha de avaliação nutricional subjetiva, que é preenchida pelo próprio paciente. Então, a gente vai perguntar sobre a mudança de peso, né? Como tem sido essa mudança, teve alguma alteração significativa? A ingestão alimentar, vamos conhecer como que esse paciente está comendo, os sintomas, que sintomas ele tem e como está a capacidade nutricional, funcional desse paciente. Vamos conhecer a história do paciente em relação, ao diagnóstico do paciente, enfim. Vamos fazer o exame físico, né? Que seria verificar se o paciente está com perda de massa muscular, né? Perda de gordura, se o paciente tem edema, enfim, a gente vai avaliar, fazer um exame físico nesse paciente. E a conclusão a gente vai definir se, de acordo com o que a gente marcou, né? De acordo com as opções a gente vai verificar se o paciente está bem nutrido, se está desnutrido, né, ou gravemente desnutrido. Depois feito isso, a gente vai avaliar o quanto de caloria a gente vai recomendar para esse paciente. Então, vai depender de cada situação. Por exemplo, paciente idoso e adulto em tratamento de câncer, geralmente vai variar ali entre 25 a 30 calorias por quilo de peso por dia. Paciente com câncer e idoso com IMC menor que 18,5, a gente vai ofertar de 32 a 38 calorias por quilo por dia. Paciente com câncer em tratamento paliativo, a gente vai avaliar, né, como está a situação, se o paciente consegue comer ou não. E a terapia nutricional nessa situação vai ser para minimizar o desconforto desse paciente. Então, a gente vai avaliar cada caso. Pacientes que sobreviveram, né, ao câncer, vai ser ali entre 25 a 30 também. Pacientes com câncer e obesidade, vai ser de 20 a 25 calorias por quilo de peso por dia. E pacientes com câncer e caquexia ou desnutridos, a gente vai considerar ali a oferta energética entre 30 a 35 calorias por quilo por dia. Em relação às proteínas, paciente com câncer adulto e idoso, né, em tratamento, a gente vai considerar uma oferta proteica acima de um, dependendo da situação do paciente, né? Se o paciente estiver mais debilitado, de 1,2 a 2, e paciente com algum grau de desnutrição, a gente vai considerar de 1,2 a 1,5 gramas por quilo de peso por dia. Então, vai depender da situação do paciente. E a paciente com câncer paliativo, a gente vai avaliar, né? Avaliar qual a necessidade do paciente, né? E visando sempre manter, minimizar o desconforto desse paciente. E os pacientes, né? Sobreviventes do câncer, geralmente é de 0,8 a 1 gramas por quilo de peso. Então, paciente em tratamento, paciente com câncer, né, em tratamento, geralmente a gente vai ser uma dieta hiperproteica, né? Podendo variar de 1,2 a 2, então depende de cada situação. E os cuidados que a gente tem que ter, porque a gente sabe que durante o tratamento o paciente pode apresentar alguns efeitos colaterais, como disfagia, ele vai ter dificuldade de engolir, odinofagia, o paciente vai ter dor, né, ao engolir, queimação, disgeusia, o paciente vai sentir o gosto diferente ou um gosto de metal na boca, xerostomia, boca seca, pode ocasionar mucosite oral, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, inapetência. Então, a gente vai tentar minimizar esses efeitos para o paciente, né? Melhorando assim a qualidade de vida desse paciente. A recomendação nutricional na ingestão oral, né? Como eu já falei para vocês, é, a extra... já falei, né, anteriormente das calorias e da proteína, mas a gente tem que avaliar cada situação, cada paciente, né? Avaliar o contexto, se a gente vai prescrever de 5 a 6 refeições por dia, enfim. A gente vai avaliar no todo e elaborar esse plano alimentar. A dieta oral, ela é interessante que seja associada a um suplemento alimentar quando o paciente apresentar um dos seguintes critérios, né? IMC menor que 18,5, perda de peso significativa, né?
maior ou igual a 5% nos últimos 6 meses, é, não estiver com uma aceitação por via oral, né? Recomendada, está muito baixa a aceitação, paciente com disfagia, anorexia e recusa o uso de sonda, então a gente vai aliar a refeição desse paciente com suplemento alimentar para melhorar o estado nutricional desse paciente. E a terapia interal, então a gente vai avaliar também se há necessidade, se o paciente tiver com IMC 18,5, a perda de peso estiver muito alta, né? Ele não está aceitando muito bem a refeição, ou devido a alguma obstrução na cavidade oral, pelo tumor, anorexia, disfagia, a gente vai pensar em terapia nutricional integral. Então, é muito importante avaliar, né? Porque a gente vê que o paciente não está comendo, ele está só perdendo peso, está ficando desnutrido. A gente tem que conversar com a equipe, né, e verificar se esse paciente, verificar qual a situação do paciente, se, né, ele se encaixa nesses parâmetros e se é necessário a utilização da terapia interal. A parenteral, né? A gente só vai utilizar se o trato gastrointestinal não estiver funcionando. Então, a gente sempre escolhe a via mais fisiológica, né? Mas, se não for possível, a gente recorre às outras vias. Paciente com muitas náuseas, vômitos, né? Má absorção, aí a gente vai recorrer. A indicação dessa terapia parenteral geralmente a gente utiliza por 7 a 14 dias. Enfim, aí a gente vai avaliar cada situação. A imunutrição no câncer, né? Então, é o uso de nutrientes que visam, né, atenuar a inflamação e modular o sistema imune. Então, são dietas imunomoduladoras, aquelas enriquecidas, né, com alguns nutrientes, com função imunomoduladora, como arginina, glutamina, ômega 3 e antioxidantes. Então, recomenda-se a utilização durante 5 a 7 dias, principalmente se o paciente, né, for passar por um processo cirúrgico. Então, é importante manter esse paciente bem nutrido. E as vantagens, né, desse uso, dessa terapia, é a redução da taxa de complicação, da infecção, redução do tempo de internação desse paciente. Muito obrigada pela atenção, foi uma breve explicação sobre a terapia nutricional em pacientes oncológicos. Espero que tenham gostado, pessoal. Curte, compartilhe e comenta qual algo que vocês querem que eu grave para que eu possa gravar. Certinho? Obrigada. Tchau, tchau.